Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nessas lives, a gente fala de atalhos que ajudam, mas também falamos de obstáculos que impedem o empresário de conseguir parar de apagar incêndio, organizar seus processos e ter uma empresa lucrativa, né, Cris? Sim. Eu sou Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E o tema da live de hoje é: o que fazer com funcionários difíceis de gerenciar? Os famosos funcionários ingerenciáveis. Vamos falar por que isso é um grande obstáculo para o empresário que quer trabalhar menos e ter mais lucro na empresa. Mas o que são funcionários ingerenciáveis, Campa? Ai. Pensa aí, ó. Pensa aí. Não precisa falar nada, só pensa. Na tua empresa. Na tua empresa tem pessoas que, por mais que você oriente, por mais que você diga, eu quero que você faça desse jeito, eu quero que você faça isso, ela vai lá e faz do jeito dela, do jeito que ela quer. Ou então, tem pessoas que você não pode contar quando você precisa, porque do nada essas pessoas vão te deixar na mão. Isso são pessoas ingerenciáveis, né? Pessoas que não cumprem normas, pessoas que não dão bola, às vezes, para horário, não seguem regras. Às vezes você fala, olha, que eu gostaria que você não pegasse o teu celular no horário de trabalho. A pessoa pega e pronto. Eu gostaria que não fumasse, não saísse para fumar. A pessoa sai. Eu gostaria que você chegasse esse horário, ficasse a tal horário. A pessoa não fica. Ou seja, é uma pessoa que simplesmente não adianta combinar porque ela não vai cumprir. Ela vai fazer o que está na cabecinha dela. Faz exatamente o que está na cabeça dela, faz o que acha melhor, o que dá na veneta, enfim, fazem o que querem, né? E em alguns casos, algumas dessas pessoas, né, acabam mandando lá, pelo menos naquilo que elas têm gestão, mais do que o dono da empresa. Muitas vezes, até querendo mandar no todo, mais do que o dono da empresa. Que eu estava te falando, essas pessoas assim que são contra tudo, que são contra todos, eles são só pessoas ingerenciáveis na empresa? Não só ingerenciáveis, eles são rebeldes, aqueles que muitas vezes só querem sugar a empresa para fins próprios, mas não pensam numa ajuda mútua. Eu te ajudo, você me ajuda e a gente faz aquele nosso trabalho render e o cliente ganha, né? Então ele não consegue fazer isso. Aí, além de não ajudar, ainda atrapalha a empresa. Né? São os sabotadores mesmo, né? Lembra que na outra live a gente falou que tem o colaborador, que é aquele que colabora com a empresa, tem o funcionário que funciona, faz obrigação e deu, e tem o sabotador. Esses aqui que a Cris está falando são os sabotadores, aqueles que não ajudam e atrapalham. São aqueles assim que a maior preocupação é tá perto das 6, tá perto de eu ir embora, tá perto do final do mês para receber o salário, você tá bom para mim, o patrão que se lasque, porque o patrão só quer sugar, é o explorador, se não fosse eu, essa empresa não funcionava. Assim, esse tipo de pessoa. Só que o seguinte, se uma pessoa, ela não tem, se ela tá ali sabotando, se tá boicotando, se você pega, é questão, ela não tem jeito, é questão de caráter mesmo. E a verdade é que falta de caráter a gente não corrige. Então, se eu tenho uma pessoa lá que falta de caráter, está faltando caráter, não, ela está atrapalhando os meus negócios, só tem um jeito. Corta fora, porque só vai incomodar, só vai se incomodar com essa pessoa. Né, Cris? É a melhor coisa isso aí. A pessoa não tem caráter, corta. Bom, sabotador ou não, por que os ingerenciáveis, Campa, eles são um obstáculo bem ruim para o empresário que quer trabalhar menos e ter mais lucro na sua empresa? Pois é, então, veja bem, uma pessoa que você não consegue gerir, que você não consegue ter gestão sobre ela, ela não vai seguir nenhum tipo de processo. Então não adianta querer criar cultura de processo com essa pessoa, porque não vai rolar. Essa pessoa ingerenciável, ela não gosta de padrões, ela não gosta de normas, e acima de tudo, ela não gosta de combinados. Então como é que uma pessoa vai me ajudar para eu me liberar, para eu ter mais tempo para o estratégico, para eu ganhar mais dinheiro, se ela não gosta de cumprir as coisas, ela não está preocupada com isso. E aí sabe o que acontece? Uma pessoa assim, uma pessoa que não é gerenciável, faz você apagar muito incêndio na tua empresa. Porque ela te traz problemas. Problemas que você, às vezes, você tem que refazer coisa que ela fez,
Ou você tem que ficar ali, você se vê obrigado a estar em cima dela o tempo todo acompanhando, cobrando, fiscalizando. Não é nem acompanhar, é fiscalizar mesmo para ver se ela está fazendo as coisas como você quer ou não. Então isso dá um desgaste muito grande para o empresário. A longo prazo, isso é terrível, né, Cris? Se só depender de pessoas assim, a empresa não anda. Não anda. Não porque esse tipo de pessoa não aceita hierarquia. O que é hierarquia? Tem um chefe, tem os setores, tudo bonitinho ali, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar, e eles são rebeldes, porque eles querem fazer o que querem. Então não vai para frente, né? O primeiro passo é você ter pessoas comprometidas na tua empresa. Quando eu falo isso, às vezes o empresário me pergunta, mas Campa, como é que eu contrato pessoas comprometidas? A verdade é que não contrata. Pessoa comprometida é você que tem que ter uma estratégia para comprometer. Como que é essa estratégia? Lá no jornal eu vou contar. Só que o problema é que uma pessoa ingerenciável, esquece. Você não vai fazer essa pessoa se comprometer. Você vai fazer essa pessoa jogar apenas o jogo dela. Ela vai jogar aquilo que é bom para ela. Ela vai fazer aquilo que ela julga melhor. E pronto, ela não está preocupada com os teus resultados. Ela está preocupada só com os resultados dela. E quando ela está agindo assim, ela faz quem perder? Faz a empresa perder. Só a empresa, será? Acho que não. A empresa perde, ó. Veja bem. Uma pessoa ingerenciável, a empresa perde. Você, dono, perde. Né, por tudo aquilo que eu falei. Mas, acima de tudo, a tua equipe também perde quando tem uma peça ingerenciável. Quando tem uma pessoa que não cumpre, ou duas ou três, a equipe inteira perde. Mas, Campa, toda a minha equipe é ingerenciável. Aí você está com um problema sério. Só que talvez o problema dele não seja nem a equipe, né? A gente tem que, às vezes, dar uma cutucadinha na ferida. Aí já volta lá naquela live de contratação. De contratação. Né? Quem que contratou essas pessoas? Exatamente. Mas tem outro detalhe importante, tá? Quando você tem uma ou duas pessoas ali que são ingerenciáveis, que fazem o que elas querem, que elas tomam conta, não interessa seus combinados, não interessa nada, isso gera um problema perante as outras pessoas, porque além de atrapalhar a equipe, além de atrapalhar os resultados da equipe, se você tolera que uma pessoa não cumpra normas, não cumpra regras, não cumpra combinados, e você tem outra pessoa, e é uma pessoa boa, uma pessoa que tende a se comprometer, aquelas pessoas que dá gosto de você ter com você, que dão o sangue pela empresa. Que dão o sangue, essas pessoas estão vendo aquilo, elas vão se indignando com isso. Mas elas não vão se indignar com o colaborador ingerenciável. Eles vão se indignar com você. Caramba, eu cumpro norma, eu sigo combinados, eu dou sangue por essa empresa. O cara chega a hora que quer, o cara sai a hora que quer, o cara atende o celular a hora que quer, ele sai fumar a hora que quer, ele atende o cliente do jeito que ele quer, se o patrão manda, ele não obedece, e o patrão não faz nada, ele se sente injustiçado com isso. Não é justo com ele, não é justo com essa pessoa. Então você começa assim, ó. A pessoa começa a perder o gosto de trabalhar ali, né? Perde o gosto. Caramba, eu tô fazendo errado de é certo tudo. Aqui? Exatamente. Então, peraí, eu vou ter que ser errado para me dar bem nessa empresa? Você perde pessoas quando você age assim. Isso a gente vê diariamente. E eu preciso dizer também que algumas pessoas ingerenciáveis, até elas não são de má fé, tá? Tem pessoas que elas têm boa intenção. Elas querem ajudar mesmo, mas elas querendo ajudar, às vezes elas agem por contra, elas agem por conta própria. É aquela pessoa que de repente você diz assim, ó, você vai lá atender esse cliente aqui, e este serviço tem que ser cobrado. De repente a pessoa vai lá, mas o cliente ele me explicou, tarará, então decidi não cobrar. Você combina, isso aqui tu vai lá, você tem que fazer assim, tem que fazer tal coisa. Mas eu fui lá e eu vi, decidi fazer diferente e muda todo o jogo. Por mais que ela esteja intencionada, eu vou ajudar o cliente para não perder, ela está prejudicando a empresa e ela está descumprindo algo que foi combinado. Mas, Campa, ela tem poder de decisão? Aí é outra história. Não, ela não tem poder de decidir isso. A regra é essa, tem que ser cumprido. Afinal, existe uma máxima, né? Combinado não dói. Se a gente combinou, imagina que a gente combina, hoje 21 horas vai ter live. Aí 5 para as 9 a gente avisa vocês, hoje vai ser 10 horas. Poxa, é sacanagem, né? Todo mundo programado, adiando janta, ou jantando antes para poder estar aqui, e a gente deixa para depois, descumpre um combinado, ou simplesmente não avisa, hoje não deu para fazer. E assim essas pessoas ingerenciáveis, elas agem assim, elas agem de acordo com a conveniência delas, e é por isso que é ruim para todo mundo, é ruim para a empresa, para o dono, é ruim para o funcionário, é ruim para o cliente, ninguém ganha com uma pessoa ingerenciável na empresa. Sim. E tem aqueles ingerenciáveis que eles são diferentes, eles querem ajudar, eles não são pessoas ruins, que nem você falou, eles querem ajudar.
mas eles foram contratados para trabalhar em um setor da empresa. E na gana de ajudar, de fazer as coisas darem Bem certo lembrado. dentro da empresa, eles começam a Se meter nos outros setores. Quando vê, fica uma zoeira, fica tudo da cabeça daquela pessoa, porque ela foi lá tentar ajudar um, tentar ajudar outro, mas ela não tem a expertise, ela não tem o treinamento necessário, ela não tem o conhecimento necessário. Então, ela bota a mão onde ela não sabe o que fazer direito, com ânsia de ajudar, mas faz mais bagunça. A intenção é boa, mas atrapalha. Atrapalha totalmente. Aí precisa ter ordem, é por isso que precisa da hierarquia e da ordem dentro da empresa, para as pessoas não se tornarem ingerenciáveis, aquelas que até não seriam, né? Exatamente. Não precisariam ser. Campa, por que você acha que muitos empresários toleram pessoas ingerenciáveis? Aceitam? Assim, Cris, o maior motivo, pelo que eu já vi até hoje, o maior motivo de aceitar e aguentando é o seguinte, normalmente é porque está na dependência daquela pessoa. Depende daquela pessoa. Tem alguma coisa que só ele faz, ou tem alguma coisa que ele faz tão bem que acaba compensando. Então, às vezes, o empresário diz assim, aquela pessoa é desse jeito, ele não cumpre horário, ele não cumpre combinado, mas ele é bom no que faz. Mas se eu largar ele, eu não vou achar outro igual, eu não vou achar outro que faça. Se eu largar essa pessoa, tem coisa que só ele faz. E aí eu não sei fazer. É de confiança, mas está comigo há tanto tempo. Mas ele me deu uma mão lá no passado. Quando eu não tinha nada, ele me ajudou. Quando era só eu e ele me ajudou. Agora eu não posso dispensar. Agora não posso. Aí tem um negócio, né? Quem vive de passado é museu. Museu vive do passado, empresa vive de presente e de futuro, né? Olhando para frente. A pessoa ajudou e ajuda, então tem que avaliar isso, né? E provavelmente você ajudou essa pessoa também. Claro. Pagou o salário, provavelmente deu um presente a mais. Não foi favor, né? Não foi favor. Não foi favor. A pessoa estava trabalhando ali, ela não fez favor, ela não estava ali trabalhando de graça para você. Você fez uma troca justa com ela, né? De um lugar para ela trabalhar em troca de um salário, ela fez a parte dela, você fez a tua parte. Então, não precisa ficar o resto da vida com a obrigação de ter aquela pessoa dentro do conjunto da empresa, se ela já não funciona mais, né? Exatamente. Aí é complicado, né? E a gente diz assim, muitas vezes, aquele funcionário é ruim, ele me incomoda de vez em quando, eu me irrito de vez em quando. Não obedece? Não faz aquilo que tem que ser feito, mas é ruim com ele, pior sem ele. Eu pensei isso na época da minha vida e... É verdade. Eu criei um pepino que eu vou contar lá na jornada. E aí, sabe o que acontece? Quando o empresário ele não tem processo na empresa, não tem processo, está na cabeça das pessoas. Eu tenho uma pessoa lá, e a pessoa só ela que sabe fazer, só ela que faz com maestria. Eu estou comendo na mão daquela pessoa. E sabe o que é pior da gente comer na mão de alguém, de algum colaborador? É que se eu tenho um colaborador que não é alguém com os valores bem alinhados, que é alguém, digamos assim, sem vergonha, né? Não tem outra palavra, essa pessoa sabe disso. Ela sabe que você precisa dela. E se os valores dela não são bons, ela vai abusar desse poder. Porque ela tem poder. Eu faço o que eu quero, porque aquele não vai me mandar embora, porque ele precisa de mim lá. Sou eu que toco essa empresa. Sem mim, essa empresa não existe. Então eu faço o que eu quero, eu mando. E eu já vi muitos funcionários de aluno meu, de cliente meu, chegar e falar assim, aqui quem toca essa empresa sou eu. Se não sou eu, fulano não é nada. Então acabam fazendo o que quer. E aqui o que acontece com isso? E tem empresário que acredita nisso ainda, né? E o que acaba acontecendo com isso, Cris? Vai contaminando os outros e fica que nem uma laranja podre dentro de um cesto. Quando vê aquela pessoa se alastra tanto, você perde uma equipe inteira. Perde muitas pessoas daquela equipe porque elas vão ouvindo e vão sendo destruídos internamente por causa daquele que não foi resolvido na época certa, né? E aí, olha que doido isso. Quanto mais você vai tolerando isso, vou tolerando a pessoa fazer o que quer, vou dependendo dela, vou cada vez mais tendo que comer na mão dela, você vai empoderando essa pessoa, ela vai se sentindo cada vez mais assim que você depende dela. É isso que vai acontecendo. Tá comendo na mão. E quando você tolera que o errado haja errado, isso passa a ser certo. Isso passa a ser uma regra para o teu negócio. É tipo aquela história assim, vamos comparar? Não quero entrar nesse mérito, mas só para a gente fazer uma comparação. Tem aquela máxima que todo mundo diz, que todo político é desonesto. Eu não acredito, eu acho que não.
Mas todo mundo diz. Aí a pessoa entra no poder, parece que tem que entrar naquele jogo da desonestidade, porque senão vai estar fora do jogo. Na empresa é a mesma coisa, eu tenho um monte de gente fazendo o que quer. Um monte de gente ingerenciável, as pessoas vão achando que tem que ser assim mesmo. Mas sabe o que é mais preocupante? É o criminoso que não é tirado de circulação. Que não então, é tirado. Se a gente, como empresário, não resolve o crime vai... Tô tolerando, eu penso assim, tô sendo conivente. Conivente, né? com o crime. Conivente. O crime. Era essa palavra que eu queria achar. Exatamente. E sabe o que é pior? O pior é que, às vezes, isso vem lá de cima. É doído falar isso, tá? Mas, às vezes, o dono é ingerenciável também. O dono é uma pessoa que é o primeiro a não cumprir combinados, é o primeiro a não cumprir regras, ele faz uma reunião, quando eu não estou dizendo que se faz, hein? Pelo amor de Deus, o Campa está me botando o dedo na ferida, não é isso. Tá botando só experiência, né, eu estou dizendo que são coisas que eu já vi e são coisas que acontecem. Tem empresário que ele combina com o time, ó, pessoal, amanhã todo mundo vai vir e vai fazer tal coisa. Nós vamos fazer isso. Aí o dono chega lá e muda o jogo. Não, não vou fazer, vai ser diferente, vou mudar. Ó, vou pagar X se acontecer tal coisa. Todo mundo vai lá, se puxa, faz aquilo acontecer, o dono mas eu acho que não vai dar, não vou fazer. Pô, aí o exemplo, né? O exemplo que tá vindo de cima. Se o dono não cumpre combinados, se o dono não segue padrão, às vezes tem empresário que xinga o cliente. Xinga o cliente. O cliente vai lá, às vezes o cliente não tem razão. Mas vai lá conversar, o empresário sai dando um esporro no cliente. Aí, de repente, o funcionário faz a mesma coisa, o cara, pô, mas você deu uma bronca no cliente, você não pode fazer isso. Mas você faz, né? Você faz. Eita. Então, isso é muito complicado. Quando o negócio não vem de cima, não dá para cobrar para baixo. O mesmo vale para regras. Se tem regras e o empresário não cumpre regras, não dá para cobrar que o meu funcionário cumpra a regra. Não dá. Eu vou dizer, mas eu sou dono. Mas, gente, é questão de liderança. Líder espelha. Líder não impõe. Líder tem que espelhar. E sim, nós somos exemplos para todos os nossos funcionários, como os pais são exemplos para os filhos. Verdade. E diz aquele ditado antigo, que palavras motivam, exemplos arrastam. Total. Então, exatamente. É para a gente seguir adiante, né? Mas, Cris, a verdade é assim, ó, muitos empresários se dão conta que tem uma pessoa ingerenciável na empresa, percebe que isso acontece, mas reluta em tomar uma atitude. Você sabe por que faz isso? Muitas vezes é porque o empresário está na zona de conforto. Não que aquilo ali seja bom, mas está acostumado daquele jeito, né? Então, aquele costume vai levando, eu vou deixar para amanhã, não tem quem contratar agora, eu vou ter que treinar outra pessoa, como é que vai ser? Tá ruim, mas tá bom, aí se acomoda. E às vezes dá medo do embate. Como é que eu vou falar para essa pessoa que ela tá fazendo isso? Ela não vai gostar. Como é que eu vou resolver essa situação? E até que ela consiga formatar isso dentro da cabeça, a situação fica se enrolando ali, né? Se enrolando, exatamente. E aquela bola de neve vai crescendo e o negócio vai piorando, né? A verdade é que tudo a gente acostuma, né? As coisas boas a gente acostuma e as coisas ruins a gente acostuma. E às vezes sair daquele negócio que a gente está acostumado é muito difícil. Quer ver um exemplo? Não tem nada a ver com o ramo empresarial, mas só para você entender como que é doido o ser humano. O ser humano é um ser complexo, né? Eu acho muito incrível estudar o ser humano, mas a gente é um ser complexo. E a gente é humano, cada um de nós, né? Todos nós somos humanos. Uma vez, Cris, eu fazia assistência social, caridade mesmo, né? E eu atendia pessoas carentes. E eu lembro, assim, que chegava mulheres, às vezes, reclamando que apanhavam do marido. Aí a gente já tinha todo um roteiro para fazer, né? Vamos lá, vamos denunciar, vamos fazer. Não, ele é um homem bom, mas ele traz comida para casa. Mas pensando bem, ele me bateu, mas eu mereci. E às vezes tem empresário que age assim igual. O fulano é assim, mas é que também ele merecia ganhar mais. Mas eu não estou conseguindo pagar mais para ele. Então ele tem razão dele. E vai ali passando a mãozinha na cabeça, vai alimentando o monstrinho. E o vai criando monstrinho. Fica grande, né? E o monstrinho vai criando, vai ficando grande, exatamente. Ficando forte. Tem uma outra coisa também que às vezes alguns empresários fazem, que isso sustenta, isso dá poder para a pessoa. Sabe o que é? Às vezes vai formando amizade com o funcionário. Contrata o cara lá, de repente o cara, patrão, vamos fazer uma janta lá em casa? Leva tua mulher, aí ele vai na casa do funcionário, faz uma jantinha, toma uma cervejinha,
piadinha, outro dia ele retribui, convida o funcionário para a casa dele, vira amigão, dali a pouco o funcionário lá, a esposa do funcionário engravida, convida ele para ser Padrinho. compadre, né? Padrinho do filho, neném. vira compadre, amigão, né? Virou amigo. Aí ferrou. Por que ferrou? Porque não pode ferrou. fazer isso? O que eu recomendo sempre, tá? Limites. Limites. Com a minha equipe, limites. Posso ter um ambiente legal, posso ter um ambiente descontraído, não é que posso, deve. Deve. Não dá para ser um negócio pesado, mas tudo tem limite, tá? Acredito que tudo tem que ter limite. Eu, por exemplo, eu não acho legal ir na casa de um funcionário. Bom, vamos reunir toda a equipe, fazer um churrasquinho, fora de pandemia, né? Sim. Ok, legal. Ah, vou na casa de um, vou virar para compadre de outro. É complicado, sabe por quê? Porque uma hora essa amizade ela vai ser cobrada. Você vai dar uma bronca no cara, você é um amigo dando bronca dele, ele não vai saber separar. Por mais que você tente separar, ele não vai saber. Ele vai levar para o lado pessoal. Tu não é mais meu amigo, tu tá brigando comigo Exatamente. agora. Quem é você, meu compadre, querer me dar bronca? É isso aí. E se eu tiver que demitir? Acabou o compadre, acabou o amigo, já tem as esposas lá tão amigas, os maridos tão amigos, os filhos tão amigos, acabou. Então, assim, ó, se conselho fosse bom, a gente não daria, né, Cris? Mas evita amizade com o funcionário. Leva ali, conversa, se interessa pelas pessoas. As pessoas, elas são o maior bem que uma empresa pode ter. Eu gosto muito de interagir com as pessoas, de me relacionar, de saber dos problemas, de ajudar com os problemas. Eu acho que isso é válido. Mas, assim, ó, relação dono-funcionário é uma coisa, amizade é outra, totalmente. Não mistura as coisas. Não vamos misturar. Não dá para misturar. Eu misturei, né? Você misturou, exatamente. Nós, né? Nós misturamos. Eu tinha uma comadre minha que ela trabalhou muito tempo comigo, ela chegou numa parte bem mais difícil da empresa e ela ajudou muito. Então, durante a nossa vida, a gente foi padrinho de casamento deles, eles foram padrinhos de casamento da gente, a gente era padrinho dos filhos mais velhos deles, os filhos mais novos eram os melhores amigos, o nosso filho mais novo, nosso filho e o deles, o mais novo, eram os melhores amigos, e ela começou a galgar degraus dentro da empresa. Ela começou a galgar degraus até ela chegar na gerência. Na nossa primeira empresa, isso, né, E foi indo, até o ponto que ela se acomodou. Ela trabalhou muito bem, muitos anos, até o ponto que ela chegou a fazer faculdade, que ela não tinha, e ela sentou naquela mesa, ela tinha uma pilha grande de papéis naquela mesa e ela não queria se desfazer nem da pilha de papéis. Teve um caso, um dia, em que tinha um vidro quebrado na porta da sala onde ela trabalhava. Era uma porta com... emblemada, né? Emblemada com vidro, era porta de vidro. E bateu com o vento e quebrou aquele vidro. Mexicou. Eu disse para ela, olha, tinha que chamar a vidraçaria, arrumar, fica ruim, daqui a pouco cai esse vidro, a gente se machuca, você se machuca. Ela dizia assim, esse vidro é meu, eu arrumo quando eu quiser. Uhum. E aconteceu de a gente ir no aniversário das crianças lá, né, e ela disse assim no domingo à tardinha, bom, como eu chamei chefe e chefa, bem assim ela falou, como eu chamei chefe e chefa para o aniversário do meu filho, amanhã não preciso trabalhar, já fiz a minha obrigação. Então, chega um ponto que a pessoa, quando você começa a cobrar, porque ela tinha se acomodado, foi feita uma reunião, 2 reuniões, 3 reuniões e não tinha efeito. Ela já tornou-se ingerenciável. E aquilo começou a influenciar outras pessoas. E eu tive que dar uma atitude, tive que demitir ela. Aquela foi uma demissão boa. Chegaram 4 funcionários, um dia depois, para não ser no dia da demissão, e disseram, até que enfim você tomou essa atitude. Eu tinha vergonha dela ter um salário maior do que o meu e ela não fazia nada o dia inteiro. E quem ficou com vergonha nessa hora fui eu. Até vermelha, porque... Exatamente. Não tem... A gente se envolve de um jeito com as pessoas que a gente quer bem as pessoas. A gente não contrata ninguém, não coloca ela numa posição de gerência porque a gente não gosta ou acha que ela é incompetente. A gente não é burro, né? Então a gente precisa tomar atitude na hora certa. Isso aqui tem outra coisa também. Eu vou falar um negócio agora que é polêmico, tá? Talvez você fique até chateado comigo. Eu tenho uma premissa básica. Campa, tô falando por mim. Campa, você está dizendo para eu fazer? Não. Eu estou dizendo que eu não faço. Nas empresas que eu tenho sociedade, em nenhuma eu faço isso, tá? Que é o quê, ó?
Todas as pessoas que eu contrato, existe um critério. E o critério é ela poder ser demitida. O que significa isso? Que eu não contrato parente e não contrato amigo. De jeito nenhum. Não contrato parente e amigo. Não contrato esposa de funcionário, marido de funcionário. Não. Porque isso pode gerar um problema. O problema de eu precisar demitir e eu não poder porque eu vou me queimar com outras pessoas também. Em família, então, o impacto é muito, muito maior. Mas, às vezes, eu não estou dizendo que não dá certo, tá? Tem muitos relacionamentos de empresa que eu conheço que funciona. O cara botou o melhor amigo lá, tá muito bem até hoje. Tem muita gente que trabalha com cunhado, irmão. E funciona. Tá, marido e mulher. Marido e mulher. Nós somos sócios, né? É diferente. Mas muitas relações funcionam. Mas algumas, veja bem onde eu quero chegar aqui, ó. Algumas relações com um amigo e com um parente, acaba acontecendo isso. Pensa comigo, se essa pessoa se torna um colaborador ingerenciável, como que vai ser a tua vida? Tá? Eu contratei um irmão lá, por exemplo. Eu estou pagando bem o meu irmão. E, de repente, o meu irmão está sendo uma pessoa ingerenciável. E eu tentei resolver e não conseguiu. E eu vejo que para a empresa é melhor eu demitir ele. Como é que vai ficar o clima entre vocês? Como é que vai ficar o clima em casa? Você tem um problema sério. Pai e mãe, né? Pai e mãe vão puxar pro coitadinho, injustiçado. É normal. O amigo, a mesma coisa, perdeu a amizade. Né? E, às vezes, tem lá uma pessoa ingerenciável e o empresário fica arrastando a tempo aquela situação, empurrando com a barriga porque ele quer evitar esses embates. Quer evitar perder um amigo, quer evitar gerar uma situação familiar, então é muito complicado. Isso tudo eu estou falando porque a gente está falando dos motivos que as pessoas às vezes não tomam uma atitude. Campo, você está dizendo para demitir parente, amigo? Não estou falando nada disso, pelo amor de Deus. Mas é colocar cada macaco no seu galho, né? A hierarquia deve funcionar dentro da empresa, a hierarquia deve funcionar. Não interessa se é esposa, não interessa se é marido, não interessa se é filho, não interessa se é pai, não interessa se é compadre, não interessa se é irmão. Lembra que na live de delegação a gente falou? Tem que delegar a responsabilidade. Sim. Não interessa quem é, tem que ter responsabilidade. Ah, mas é sócio. Ah, mas eu tenho uma responsabilidade, meu sócio tem que ter outra responsabilidade. Eu e a Cris. Na Viva Positivamente é só nós dois, mas eu tenho sociedade em outras empresas que tem vários sócios. Mas sabe por que funciona? Porque cada um tem a sua responsabilidade. Marido e mulher em casa. Dentro da empresa a gente é sócio, né? Eu não posso chegar para ela tem a equipe que trabalha com ela, eu tenho a equipe que trabalha comigo. Eu não posso chegar para a equipe que trabalha com ela e dar uma ordem para essa equipe. Não funciona. É responsabilidade dela. Eu não sei o que ela combinou. Eu só sei que o resultado que ela tem que entregar é aquilo. E o resultado que eu tenho que entregar é esse. E acabou. Eu vou ser cobrado. Eu sou dono, mas ela é minha sócia. Então, nesse momento, ela é tão dona quanto eu. Ela vai me cobrar por aquilo que eu tenho que entregar. Isso é uma premissa básica. E com os colaboradores é a mesma coisa. Eu tenho que cobrar, ele não interessa quem seja. Eu tenho que cobrar pelo resultado. Cada um na sua função, cada um com sua responsabilidade. Mais uma vez, marido e mulher em casa. Em casa, separa as coisas. Dentro da empresa, sócio. Cada um cuida do seu setor. Dentro da empresa é diferente de casa. E dá para evitar, Campa, ter pessoas ingerenciáveis? Evitar, eu queria ter uma formulazinha mágica. Ó, ergue essa varinha aqui, faz isso aqui, nunca mais vai ter. Mas não dá, não tem. Existem meios de você minimizar isso. Você consegue minimizar ter pessoas ingerenciáveis. Como que se faz isso? A primeira coisa, lembra que a gente teve uma live que a gente falou de processo de contratação? Que a gente falou em você fazer a intervista, não é entrevista, né? Quem não estava na live, eu não estou cometendo um erro de português. Estou falando correto. Fazer a intervista, que são perguntas que você olha para o ser humano para você entender o ser humano. Então, a primeira coisa é isso. Na entrevista bem feita, você vai minimizar esse impacto. Ok. Aí tem uma segunda coisa. Na tua empresa, tem que ter padrões, tem que ter regras, tem que ter processos. Regras, assim, a pessoa entrou na minha empresa. Olha, aqui estão as regras, tá? Aqui é assim, aqui é assado. É assim que aqui funciona. Tudo que ela vai fazer, se você tiver processos, melhor ainda. Para você atender um cliente é assim, o resultado é esse, o tempo é esse, a medição é essa aqui, o jeito de medir, o padrão de qualidade é esse. Para você consertar alguma coisa, para você vender, para você cobrar, para você pagar, tá aqui o padrão. Então, assim, ó, eu vou treinar essas pessoas com base nesses padrões. E a responsabilidade vai daqui até aqui. Exatamente. Esse é o teu lugar aqui dentro da empresa. Os limites, né? Os limites. Responsabilidade e limite, é uma balancinha ali. Claro,
o dono tem que ser exemplo. O dono tem que mostrar que ele também segue aquilo ali. Mas não é exemplo simplesmente mostrando, porque às vezes a gente tem um problema, e quer ver uma coisa assim que eu fiz já na minha vida. Na primeira empresa, aquela que eu vou contar na jornada, que foi a maior escola da minha vida, naquela primeira empresa aprendi horrores, sofri horrores, mas aprendi horrores. Sofremos e aprendemos, né, Cris? Eu comprei, só pra você ter uma ideia, eu comprei uma cafeteira daquela de grão, eu adoro café, né? Principalmente esse de grão. E tinha um processo de lavar aquela cafeteira, era meio enjoado, e tinha algumas pessoas que, às vezes, queriam lavar, e eu achando que, se eu lavasse com maestria, as pessoas iam ver e iam fazer igual. Mas eu nunca me dei o trabalho de falar para a pessoa. Olha, é assim que se lava. Eu achava que, o chefe está fazendo, eu vou fazer também. E não acontecia. O que eu estou querendo dizer com isso? Que só mostrar não funciona. Preciso falar, mas falar claramente, deixar claro o que eu quero. Eu quero esse resultado. Eu quero que isso aconteça. Eu preciso delegar. Se eu quero que essa xícara seja lavada com água e sabão e posta lá em tal lugar, eu preciso delegar essa responsabilidade para alguém. Fulano, você tem a responsabilidade de todo dia recolher as xícaras e deixá-las limpinhas naquele local. É contigo, não quero saber. Não é o último que sai da sala. Não é o último que sai. O último que sai tem um problema. Às vezes fica isso. O último que sai apaga todas as luzes e tranca a porta. Aí se chega no outro dia, você viu que uma luz está acesa, a porta não foi bem trancada. E aí, quem é que foi? Mas eu não sei por último, ficou fulano lá, não fica um empurra. Agora é o seguinte, Joãozinho, você é responsável por desligar todas as luzes e trancar a porta. Você é o último que vai sair e vai fazer isso. Pronto. Se um dia isso não acontecer, eu sei quem foi o responsável por isso não ter acontecido. Sim. E a única maneira de cada um lavar sua caneca do café, se não quiser usar copinho, quiser usar caneca, botar o nome na caneca. Daí cada um vai tomar na sua, né? Exatamente. O único jeito. Eu lembro do Bruno, Fernando. Eu lembro do Bruno quando ele era menor. Agora ele tem 18 anos, é um baita homem já. Mas a gente sempre fazia assim, a gente sempre foi dividir tarefas em casa, cada um faz uma coisa. E ele sempre viu esse exemplo em casa. Um lava, outro seca, um bota a roupa no cesto, outro estende a roupa, cada um faz uma parte, daquelas coisas que são do dia a dia de casa. E a gente dizia para ele assim, Bruno, seca a louça. E nós mostrava que nós secava, que nós fazia, tudo, e achava que era óbvio, que ele ia ver pelo exemplo que ele tinha que fazer aquilo ali. Mas nunca, ninguém tinha falado para ele. E um dia eu briguei com ele e disse assim, filho, mas todo dia eu tenho que te falar para secar a louça. Tu já não se deu conta que tem que secar a louça? Aí ele disse, mãe, mas eu achei que era só quando você pedisse. Eu não sabia que era para eu fazer isso aqui. Aí, quando foi comunicado de maneira clara para ele, um fato real isso, gente. Quando foi comunicado de maneira clara, disse, filho, a partir de hoje, até a hora do meio-dia, você tem que estar, toda aquela louça que está no escorredor do café da manhã tem que estar seca. Ok? Combinado? Beleza. Não precisa nem mandar. Pronto. Ele vai lá e faz. Ele sabe que a responsabilidade é dele. E isto é um exemplo de casa, mas serve para dentro da empresa também. É a mesma coisa. Os funcionários da gente, quando a gente tem uma boa liderança, é como a Cris falou, eles são como se fossem filhos que a gente tem a responsabilidade de criar para que no nosso negócio eles possam dar o melhor resultado para a gente. Essa que é a moral. E uma coisa que funciona muito bem... E o funcionário ingerenciável, muitas vezes, é o filho mal criado. Um filho mal criado. Um filho mimado, né? Filho mimado. Mimado, bem lembrado. Então, assim, é importantíssimo a tua empresa tem que ter regras. De preferência no papel, essas regras. E tem que deixar claro para o teu colaborador, olha, aqui é assim, eu quero assim. É assim que a banda toca aqui nessa empresa. Lá no Empreendedor Líder, lá no meu curso, eu ensino até você fazer o regulamento interno. Escrito, né, inclusive. E o regulamento interno, ele tem alguns critérios, algumas coisas, a gente sempre recomenda. Colocou as regrinhas, leva para um advogado, dá uma olhadinha, um advogado trabalhista, para evitar problema, porque nenhuma regra pode ferir legislação, né, trabalhista. E disso não se incomoda. Não se incomoda. Agora, você tendo um regulamento, você tendo as regras claras, a pessoa entrou na tua empresa, olha, vou contratar, antes de assinar a carteira, tá aqui as regras da empresa, tá aqui. Vamos dar uma lida junto? Vamos dar uma lida? Ok. Regra número 1, usar o uniforme, papapá. Regra número 2, celular, chega aqui, põe naquela gaveta, põe no armário, bolsa lá. Leu todas as regras, você entendeu? Ficou com uma dúvida? Aquilo que é mais polêmico, está claro para você
que você tem que deixar o teu equipamento ali, que você tem que entregar assim, tá claro? Entendeu que é assim? Ah, entendi. E tem que estar claro também no teu regulamento um negócio que às vezes é doído de falar, mas tem que ser falado, que são as punições. Pensa comigo, ó. Pensa comigo, a gente não tem legislação para tudo no Brasil? Tem lei trabalhista, tem lei tributária, tem lei de trânsito, tem um monte de lei. E para todas elas tem uma punição. No regulamento interno é a mesma coisa, então tem que ter um rito lá, por exemplo. A pessoa, digamos, faltou e não avisou, a primeira vez. Ah, vou dar uma advertência verbal. Ó, fulano, você faltou e você não avisou, então estou te advertindo verbalmente. Segunda advertência, vou dar uma advertência escrita. Estou dando um exemplo, né? Vou dar uma advertência escrita e vou pedir para ela assinar. Terceira vez, um ganchinho lá de 2, 3 dias. Quarta vez, rua por justa causa. E te falo, seu regulamento interno está bem escrito, foi passado por um advogado da justa causa, sim, senhor. Para com esse negócio de achar que não, porque lei você sempre trabalhista perder. do Brasil só não. São a favor de funcionários. Se usar ela direitinho, Não a é lei mais te assim. ajuda, mas tem que estar documentado, tem que estar claro que a pessoa entendeu, que assinou, tem uma série de coisas que eu ensino a fundo lá, mas tem que ter isso. Tá? Então, e aí o que acontece? O primeiro dia que a pessoa faltou serviço e não avisou, você vai chamar, ó, fulano, olha só, você faltou e você não me avisou. Ah, mas é que não sei o que, parará, papapá, papapá. Ó, então tá, só para te lembrar, tá? No dia que você foi contratado aqui, eu te dei um regulamento, você assinou lá, dizia, uma falta sem avisar é uma advertência verbal. Estou te advertindo. Você tem ciência que a próxima eu vou te dar uma advertência por escrita, a terceira vez eu vou te dar um gancho de 2 dias e a quarta vez é a rua, sem justa causa? Tá ciente? Tá, então tá, estamos conversado, né? Beleza. Sabe por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou evitando que se crie uma situação. O melhor jeito de evitar ter uma pessoa ingerenciável é eu evitar que se crie sendo uma pessoa ingerenciável. É muito mais fácil. É educar. Educar. Educar para os modos da empresa, não para os modos da pessoa. Porque se cada um agir do seu jeito dentro de uma empresa, não é uma empresa. É uma torre de Babel. É. Cada um faz do jeito que quer, a hora que quer, como quer, e vira uma zoeira. Se não vira que nem tempo de criança, que a gente brincava de empresário, né? Eu sou chefe da secretária, né? As crianças faziam isso, fazem isso. E chegava uma hora que brigava lá e botava e pronto, o papel né? fora e deu. Acabou a brincadeira agora. Numa empresa não dá, né? Numa empresa não dá, tem boleto para pagar. Não dá para botar fora os boletos. Né? E tem empresário no Brasil, empresário nos Estados Unidos, empresário na Itália, empresário na Espanha, é tudo a mesma coisa. Empresário na França, tem lei trabalhista muito forte. Então, o que a gente precisa? É regrar, fazer com que as coisas funcionem dentro da empresa. Criar um mundo que seja imune a governo. Criar um mundo empresarial onde não importa qual é o presidente que está lá em cima, não importa o governador que tem ali, que a gente mande no tabuleiro de xadrez da gente. Que a gente possa fazer as regras e sejam cumpridas. Não importa quem tem lá em cima. Total. Que a gente consiga ter o domínio da situação independente de governo. Que eles não vão pagar os boletos da gente. Quem paga os boletos da gente é a gente. Nós. Não tem essa. E para quem já tem pessoas ingerenciáveis, Campo, o que faz? E agora? É fácil de resolver? Eu tenho 2 respostas. A primeira resposta é aquela que você gostaria de ouvir. E a segunda é a resposta real. Então, a real é o seguinte, eu tenho pessoas ingerenciáveis. Eu consigo reverter essa pessoa? Eu consigo resolver esse cenário? A verdade é que depende de muitas coisas. Depende de muitos fatores. Depende do tempo que essa pessoa está com você. Depende do tempo que ela está ingerenciável com você. Depende do grau que você depende dela. E depende do tempo que a situação está se prolongando desse jeito. A real é, a maioria das vezes, deixou criar uma pessoa ingerenciável, a real é que a maioria das vezes você não vai resolver. Você não vai reverter esse cenário. Só que você vai fazer o seguinte, você vai conversar igual com essa pessoa. Você vai chamá-la igual para conversar. Vai tentar resolver igual. Só que, paralelo a isso, você vai preparando uma coisa, você vai preparando a caminha para outra pessoa. Vai preparar quem que eu vou colocar no lugar dessa pessoa, porque mais cedo ou mais tarde, você vai ter que tirar essa pessoa do jogo. Vai comendo pelas beiradas. Vai comendo pelas beiradas. Só que você tem que deixar claro para essa pessoa. Como que você deixa claro? Chama ela para um canto lá, fulano, vamos conversar.
Vamos conversar aqui. Aqui não interessa nem o perfil que a gente falou ontem, né? Não. Chama lá para uma sala, nós vamos conversar, vamos bater um papo. Acontece o seguinte, fulano, eu estou percebendo que você não está agindo de acordo com a empresa. Eu estou percebendo que você está fazendo coisas diferentes daquilo que você combinou, e dá exemplos, aquilo. Tem coisas que eu... Conta fatos, não argumentos, né? Tem coisas que eu te pedi para fazer assim, você fez daquele jeito, aquela situação, assim, e eu não estou feliz com isso. Eu não estou gostando, eu gostaria que isso parasse de acontecer. Tá? A pessoa vai se defender, vai espernear conforme o grau dela, cada um vai reagir de um jeito. Mas o teu objetivo ali é deixar claro, ó, fulano, eu tô só te falando isso para você saber que eu não tô feliz com a situação. Só que a real é que você vai ter que, a maioria das vezes, algumas vezes, e eu já vi algumas vezes acontecer, algumas vezes a pessoa realmente tem razão, eu vou mudar, né? Vou começar a seguir, como que é para ser, conversa e resolve. Algumas vezes resolve, mas é raro. A maioria das vezes, vá te preparando que você vai ter que colocar outra pessoa. Algumas vezes, você vai ter que aprender a fazer aquilo que só ela está fazendo, até você achar outra pessoa. E pode parecer ruim, mas é a melhor coisa que vai acontecer na tua vida. O poste não pode mijar no cachorro. Não. De jeito nenhum. Quem manda na tua empresa é você. Não pode ser as outras pessoas. A curto prazo, parece muito ruim ter que fazer essas atitudes. O custo da rescisão... não tem gente para contratar, especializada, que faça aquela função dela. Mas a longo prazo, favorece. Porque você vai conseguir mostrar para o resto da tua equipe, para os teus clientes, que as coisas funcionam dentro da tua empresa. Mas não tem gente para contratar no mercado, não tem gente pronta. Não precisa? Forma essas pessoas. Faz boas entrevistas, como a gente falou nas outras lives. Contrata devagar, olha bem quem você vai contratar. Tem uma live só para isso, não vou repetir. Demite rápido quando a coisa não funciona mais. Não falta pessoas no mercado. Falta investir tempo no momento da contratação. E no momento de treinar a pessoa. Isto é óbvio. Exato, é óbvio. Mas óbvio tem que ser dito, né? Normal. O problema maior é o exemplo negativo de tolerar. Não é só falta de compromisso, é o exemplo negativo. Teve uma vez, até eu estava me lembrando agora, porque eu vou citar muitos casos. Você que vai começar a nos ouvir agora vai ver que eu vou citar muitos casos nossos. O Campo e a Cris são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Erramos muito. Erramos muito. Hoje a gente sabe o que tem que fazer e a gente faz nas nossas empresas, a gente ensina isso e funciona, mas a gente errou pra caramba até chegar nisso. Não foi algo que caiu do céu, não foi algo que caiu uma ficha e pronto. A gente não é iluminado, não, a gente é humano. E teve uma vez lá, a nossa primeira empresa que a gente abriu em 95 era no ramo de software de gestão, né? O programa para gerir empresas, era o que a gente fazia. E teve uma vez, e a gente chegou a ter 22 funcionários. Nós tivemos uma gerente que cuidava do desenvolvimento, a parte de programar, fazer o sistema propriamente dito. Na linguagem de programação, quem é da área de TI vai saber o que eu estou falando. Quem não é, não vou explicar aqui também. Mas acontece o seguinte, ela cuidava de algumas pessoas, eram 8 ou 9 pessoas, já nem lembro mais. Ela cuidava do setor. Cuidava do setor. Só que aconteceu que ela pisou na bola uma vez, pisou na bola 2 vezes, a gente ia tolerando, ia aceitando, ia entendendo, era para fazer um negócio, não fazia. A gente acabou perdendo o timing, perdemos momentos ideais em que ela pisou na bola e a equipe inteira viu. E teve uma época lá que deu problema. Todos os nossos clientes pararam de emitir nota. Parou, ela fez uma bobagem, parou todo mundo. A equipe inteira ficou até 11 e pouco da noite, inclusive a secretária, que não tinha nada a ver com o negócio. Ela disse, eu vou ficar para apoiar vocês, porque eu sei o quanto está sendo sofrido, eu vou ficar junto. Ficou lá servindo cafezinho, levando água, cortando frutinha. E a dona, bonitona, gerente do desenvolvimento, dava aula numa faculdade, foi dar aula dela. E nós perdemos esse time. Todo mundo viu. Quem resolveu o problema fui eu, que já nem estava mais na área técnica lá, mas conseguia resolver. Achei o problema, furo da bala lá. Resolvemos, perdemos o dali, foi o momento ideal de ter demitido. A gente, coitadinha, não pode. Não tem, nós demoramos 3 anos para formar ela para ser gerente do setor. Como é que a gente vai demitir? Exatamente. Não vai ter outra pessoa para botar no lugar. Aí sabe o que aconteceu? Ali um tempo depois fez outra besteirinha lá, aí demitimos. Gota d'água. Aí caiu a casa, né? Quando a gente demitiu, ela entrou para a sala chorando, fez um fiasco. Um da equipe pediu demissão na hora,
O outro pediu no final da tarde, no outro dia veio outro, porque foi injusto com ela, porque papapá. Aqueles que ficaram de tromba armada com a gente, não faziam as coisas. Tivemos que demitir Sabe o eles. que nós fizemos? Acabamos com a equipe inteira. Vou falar para vocês. Foi uma desgraça para nós. Eu já não programava fazia muito tempo. A Cris já estava se afastando do setor. Já estava no outro setor. Já estava cuidando de outras coisas, cheio de problema para resolver, tivemos que mergulhar lá dentro, contratar gente, botar funcionar da noite para o dia. Foi um inferno. Aquela vez nós vivemos no inferno. Eu acho que o inferno não é muito diferente daquilo ali. Não. Mas vou falar para vocês. Foi a melhor coisa que a gente fez na nossa empresa. Porque a partir dali a gente mudou totalmente a postura. A partir dali tinha regras. Fez uma limpa. Uma limpa. E os novos que entraram nunca mais fizeram aquilo. Regradinho. Então, às vezes, a gente tem que tomar Isso foi um caso radical, um caso com a equipe, mas às vezes é uma pessoa. Só que no caso dela, era uma pessoa, só que a gente deixou criar. Ela se criou e ela foi criando outros monstrinhos. Tinha um monstro mestre e uns monstrinhos aprendiz, padawan ali, aprendendo com ela. E aí o que aconteceu? Os monstros inteiros queriam papar a gente ali, né? Antes que papasse a gente, papamos eles, né? Porque a gente cortamos o mal pela raiz. Exatamente. Mas às vezes, Cris, tem empresário que tenta resolver essa parada de pessoa gerenciável, mas faz do jeito errado. Você sabe como? Primeira coisa, a Cris e o Campo apontaram lá que deu um problema na empresa deles, aqui tá meio com problema na minha empresa, agora eu vou ficar em cima o tempo todo, vou botar câmera por tudo, vou botar câmera na cozinha, vou botar câmera na sala, enxergar o computador, na fábrica, vou enxergar o computador, vou botar software para vasculhar a vida dessa pessoa. Eles não, enquanto eles estiverem dentro da minha empresa, vão ser vigiados. Ninguém respira sem eu ver da minha câmera. Ninguém respira sem eu ver, porque eu quero saber tudo o que está acontecendo. A empresa é minha, eu quero saber tudo. Tô lá eu no banco e abro aqui o software da câmera. Fulano, tem que trabalhar, cara, tá de várzea aí. Vai arrumar um sabotador pior ainda. Vai dar ruim. Não funciona. Não funciona. Pensa você. Você gostaria de alguém aqui, ó, no teu cangote, fungando o tempo todo? Eu não. Não funciona. Não, e sem contar um negócio, né? Puxa, eu tenho alguém que eu tenho que estar vigiando. Para aí, né? É a mesma coisa. Vamos falar mesma coisa sem um casamento. Imagina que a Cris sai e fica ligando. Onde é que tu tá? Que hora tu volta? Vou botar um rastreador no celular dela. Então eu prefiro estar solteiro se eu fazer isso. Sim. Na empresa é a mesma coisa. Existem outros métodos. Mas campa não dá para deixar solto. Não dá. Aí tem que ter controle, tem que ter organização. Mas botar câmera, ficar em cima, não é controle, não é organização. É desespero, na minha opinião. Desculpa falar, mas é desespero. Então, assim, botar pressão nas pessoas, ficar ali cobrando, ficar ali purganteando as pessoas, vira um climão. Chefe mala não funciona. Não funciona. As pessoas não ficam trabalhando por chefe mala. As pessoas vão buscar outra coisa. Elas ficam ali passando uma chuva. Aí é ruim de trabalhar. Não tem coisa pior. É só você... Imagina você o seguinte... Você já foi empregado de alguém alguma vez na vida? Eu fui. De 86 a 95 eu fui funcionário, comecei a trabalhar muito jovem. E eu fui empregado. Não tinha coisa pior para mim do que ir para uma empresa, chegar segunda-feira de manhã e olhar e dizer, puta merda, tem que ir para esse negócio, tem que aguentar aquele mal aí, que inferno, não vejo a hora que arrume um emprego melhor. É ruim. Ninguém gosta. Assim como o empresário também não gosta. Então, ficar cobrando, botando pressão nas pessoas é um péssimo negócio. Outra coisa errada em tentar resolver é o seguinte, ó. Deixa passar uma vez, a pessoa ingerenciável uma vez, deixa passar duas, deixa passar três, deixa passar quatro, de repente vai lá, finge que não viu, de repente vai lá e dá um esporro. Explode na pessoa. Cara, eu não aguento mais. De novo fazendo isso. De novo complicando, de novo, assim, não dá mais. Pressão de novo, estresse de novo. Então, já na primeira, né? Puxa. Ou ainda, ficar aceitando desculpa. Apesar, mas é que eu errei, mas não sei o que. Me dá mais uma chance. Aí vira o empresário, mãezinha, paizinho, exatamente, né? Tá bom, queridinho, tá, mas não erra mais, tá? Aí a pessoa faz de novo. Cara, de novo. Mas é que você tem que entender. É que eu faltei, porque não sei o que, papapá. Tá bom, entendi. Na próxima vez tu não falta mais, tá, querido? Aí fica ali 1, 2, 3 vezes. Campas tá falando que não dá para dar chance? Não. Eu tô falando que não é para dar chance, muitas chances toda hora, né? Poxa, se faz uma vez, faz duas, faz três, vai fazer a quarta, vai fazer aquilo, já virou um hábito.
E aí é ruim. Perdeu o respeito. Perdeu o respeito. Ou ainda ficar adiando as coisas. Ah, eu preciso demitir o fulano. Eu não, isso eu ouço muito, Cris. Você não tem ideia quantas mensagens eu recebo de gente que diz isso. Campa, eu tô com um problema lá, o meu gerente, eu não aguento mais aquele cara, eu preciso demitir aquele cara, mas eu dependo dele. Eu vou esperar, não sei o que, fica ali adiando. Eu não fica tenho ali dinheiro para demitir. Não tenho dinheiro para... Pelo amor de Deus, venda o carro, venda a casa, venda a sogra, né? Venda qualquer coisa, mas demita o cara. É um investimento barato. Não deixa ali, não ficar deixa, te incomodando senão... e ficar estragando a tua empresa por causa de uma pessoa que não funciona mais. Né? Exatamente. Então tá. Vamos falar do jeito certo, então, de resolver a questão de pessoas ingerenciáveis, para a gente... Então tá, resolver, vamos lá. Vamos falar algumas coisas que eu já falei aqui, mas só para nós bater o martelo na charada aqui. Primeira coisa, regra. Regra. A empresa precisa de regras. Tudo no papel. Segunda coisa, processos. Mas não é possível ensinar numa live. Processo existe uma sistemática, existe uma cultura. Se você jogar no Google como fazer processos, vai ter 1 milhão de coisas. Duvido que funcione, porque não é só chegar e botar no papel. Existe uma série de coisas que tem que ser feitas, tá? Processo só escrito e colocado no papel é a mesma coisa que dizer assim, ó, tá aqui o papel, vou botar na gaveta. Não funciona. Não funciona. Precisa de tudo aquilo que se constrói antes. Então, lá na jornada, a gente vai dar uma boa visão do que precisa para ter processo. Lá na jornada. Então, pode ficar tranquilo que lá você vai ver. Tá, mas o que adianta, então, a live de quinta? A live, a gente vai mostrar a importância de processos, a gente vai mostrar como processos ajudam, por quê, casos reais, a gente vai mostrar uma série de coisas sobre o processo. Né? Ah, bom. Exatamente. Mas assim, ó, então, regras, processos, a delegação tem que estar clara a hora que eu delego, mas delegar o quê, Campa? Delegar a responsabilidade. O que está no fardinho dele? O que ele tem que me entregar? Fizemos uma live sobre isso. Quem não viu, está ali gravado essa live. A outra coisa é jogar limpo com as pessoas. Clareza. E me acredite quando eu falo, muitos dos problemas nas empresas é relacionado à falta de comunicação. É falta de clareza. A pessoa não fala o que quer, a outra não fala, se entendeu, fica ali. Às vezes eu dou uma ordem para o colaborador, o empresário vai lá e dá uma ordem, ó. Você tem que fazer o relatório aquele. Aí o cara, tá. Aí ele sai, meu Deus, qual relatório que é? E como que é? E como que faz? Ah, vou fazer, o cara pediu o relatório, vou lá fazer o relatório. E faz o relatório, e chega lá pro patrão, não era isso, não era desse jeito. Mas Cristo, clareza. Fulano, preciso do relatório X, Y, Z, até tal dia, com tal e tal informação. Consegue fazer? Ah, mas eu estou em dúvida. Qual a dúvida? Ah, parará. Clareza, clareza. Aí funciona, evita retrabalho, evita estresse, evita dor de cabeça. Tem que ter um bate-papo aberto com as pessoas. Falar, mesmo que seja repetitivo, mas falar de novo e repetir. E perguntar ainda, você entendeu? Resume para mim isso que eu te falei, para ver se eu entender se você realmente compreendeu essa coisa que eu estou querendo te dizer. Aí a pessoa vai dizer. E se você diz assim, olha, tá ruim, explica o que tá ruim. Não tá certo, explica o que não tá certo. Fala um bate-papo bem claro com a pessoa para ela entender a ideia que está na tua cabeça, para ela ver a mesma cena que você está enxergando. Quanto mais exemplos você tiver, quanto mais casos, porque se disser assim, ó, toda vez que você vai para cliente, o cliente reclama. Mas reclama do quê? Que tipo de coisa ele reclama? Então especifica, seja específico. O fulano de tal reclamou isso, reclamou aquilo. Clareza na conversa é a base da situação, né? Exatamente. E assim, ó, camarada foi ingerenciável uma vez, faltou, pisou na bola, conversa uma vez, a segunda vez já dá uma endurecida maior, a terceira vez já avalia, né? Dá para manter esse cara, não dá, aquilo que eu falei, vai virar um hábito. Se persistir, vai virar um hábito. Agora, claro, tem um negócio que eu preciso falar aqui, ó. O camarada fez uma coisa ilícita. O camarada fez uma coisa ilegal, roubou, assediou, te sacaneou. Cara, conselho de amigo. Esquece. Fez uma vez, manda embora. Custe o que custar, manda embora. Porque isso aí não tem cura, tá? Aí é má fé mesmo e não tem jeito. Se você deixar a pessoa ali, se você pegar a pessoa fazendo algo ilícito, te sacaneando, fazendo algo que não é para fazer e você permitir, você tá dando um recado para todo mundo. Isso aqui pode, tá? Pode ser assim. Teve um cliente, um aluno nosso, que ele disse assim, ó, que um funcionário dele queimou uma máquina, uma impressora grande, queimou porque não gostava de usar aquela máquina.
E era o melhor funcionário que eles tinham em termos de execução de serviço. Corta na hora. Corta na hora. Fez de propósito? Fez de propósito. Esquece. E qual é o primeiro passo para evitar pessoas ingerenciáveis, Campo? Primeiro passo é isso, para nós encurtar aqui a história. Coloca as regras, o que pode e o que não pode no papel. É o teu regulamento interno lá. Coloque as regras no papel, conversa com a equipe, mostra para a equipe, lê com a equipe, faz todos entenderem que aquilo ali é Tira assim que a dúvida funciona. daquilo. Tira dúvidas, isso aí, regras. Combinado, não dói. Simples assim, Cris. Queridos, então, um abraço para vocês. Desejamos que vocês todos vivam positivamente.